logo, ao jurista incumbe investigar quais os impactos provocados à vítima para realizar a justiça do caso concreto dentro dos parâmetros da legalidade, pois o dever de atendimento adequado pelo fornecedor de serviços está muito bem protegido pelo CDC, que já tem conteúdo normativo suficiente para permitir análise de circunstâncias abusivas e cita, a propósito, doutrina quanto à diferença entre dano moral e aborrecimento. Em vista dessa jurisprudência e desse entendimento que me parece dominante no tribunal, apesar de haver realmente alguns julgados no sentido da consagração da teoria do desvio produtivo, até eu proponho seja provido o recurso para afastar a indenização a título de danos morais e que seja fixada a seguinte tese: a demora na prestação de serviços bancários superior ao tempo previsto em legislação específica não gera dano moral individual in re ipsa apto a ensejar indenização ao consumidor. Ou seja, poderá sim haver a caracterização do dano moral caso a caso, desde que caracterizado efetivamente um abalo que dê margem à indenização. Mas não in re ipsa, não se pode tarifar o dano moral, se considerar que ele decorrerá automaticamente do desrespeito ao tempo previsto em legislação municipal ou estadual. É como voto, senhor presidente, pedindo perdão pelo tempo. Conclui-se, portanto, que a demora na prestação dos serviços bancários gera dano moral in re ipsa quando excessiva, reiterada, associada a outros constrangimentos ou quando evidenciada a hipervulnerabilidade do consumidor, sendo insuficiente o simples descumprimento da legislação específica estadual ou municipal. E aí, senhor presidente, eu ouso apresentar uma outra redação, se os colegas me permitem, para esse enunciado tão importante. E eu estabeleceria como o seguinte: o simples descumprimento do prazo estabelecido na legislação para a prestação dos serviços bancários não gera o dano moral in re ipsa. Continua o enunciado. Mas o descumprimento do prazo, quando comprovado que foi prolongado, reiterado, acompanhado de outros constrangimentos, ou quando envolver consumidor vulnerável, além da perda do tempo, pode sim resultar em dano moral. Senhor presidente, eu queria elogiar, antes de tudo, o bem lançado voto da ministra Nancy, que traz reflexões importantes sobre, não apenas dogmáticas, né, mas de um filósofo do porte de Zygmunt Bauman, sobre o tempo como essência da vida e da teoria do desvio produtivo em profundidade. Eu fiquei realmente perplexo com o desfecho aqui agora, porque me parece que a divergência é parcial, né? Na verdade, é uma complementação daquela tese. Eu entendo que a segunda tese apresentada pela ministra Nancy complementa a tese que eu havia apresentado, no sentido de especificar algumas condições que serão necessárias para a condenação. Então, Sua Excelência fala: o descumprimento do prazo, quando comprovado que foi prolongado, reiterado e acompanhado de outros constrangimentos, ou quando envolver consumidor vulnerável, além da perda de tempo, pode resultar em dano moral. Eu não teria objeção nenhuma à segunda tese, mas acolhendo a tese da ministra Nancy. Vou colocar em debate, mas só fazer uma ponderação, não estou votando, só se empatar. Não há divergência que o simples descumprimento de prazo, não. Penso que quando complementamos, o que pode acontecer? Nós estamos condicionando, quando nós paramos, não gera dano moral em re ipsa, nós estamos dizendo o seguinte: nas outras situações, cabe ao juiz avaliar. Quando nós complementamos dessa forma aqui, olha o que vai acontecer. Nós não estamos limitando a liberdade do juiz e a liberdade do todo o fluxo de operadores que vai passar. Parando no 1, qualquer outro, não se exige nenhum outro constrangimento, só um simples descumprimento por um tempo maior. Entendendo o que a ministra quer dizer, dizendo o seguinte: é para dizer,
Mas quando a gente usa o simples descumprimento do prazo em legislação específica não configura, nós estamos dizendo que, se não for simples, e estamos deixando livre, porque não é simples, fazendo assim, estamos amarrando um pouquinho mais, penso eu. Se não é em ré ipsa, vai caber ao autor demonstrar em cada ação que circunstâncias ele considera exagero em que foi ofendida a sua dignidade a ponto de merecer uma indenização por dano moral. O mérito da proposta da ministra Nancy é permitir que isso continue evoluindo na jurisprudência do STJ. Por outro lado, eu entendo também o argumento daqueles que defendem que se mantenha apenas o núcleo da tese, porque isso faria com que os critérios fossem sendo de baixo para cima, né? Que fossem sendo definidos em primeiro e segundo grau pelo princípio do juiz natural, que está mais perto da causa, é onde deveria haver essa apreciação. É uma decisão difícil. Presidente, eu acho que não. Só não subirão quando o juiz falar assim, o simples descumprimento gera dano moral em ré ipsa. Esse não subirão. Se ele falou assim, eu estou fixando dano moral porque aqui demorou 15 minutos e não está falando que é em ré ipsa, 15 minutos é suficiente para causar tudo isso, vai subir. Então, eu acho que não tem essa restrição. Eu gostaria só de fazer uma observação também quanto a isso que o ministro Cueva disse. Eu acho que é exatamente o contrário. Porque quando nós fixamos uma tese fixando critérios abstratos como esse, demorou muito, era um hipervulnerável, isso significa que não vai mais subir coisa nenhuma para que nós possamos reavaliar, porque vai ser examinado pela origem, ele vai dizer, ficou meia hora, isso é tempo excessivo, aplica o tema do STJ. Com isso, vai ser objeto de um agravo interno, não vai caber reclamação, não vai caber agravo em resp. Ao contrário, se fizermos uma tese sucinta, como propôs Vossa Excelência inicialmente, que diz assim, não gera dano em ré ipsa, os juízes vão poder decidir livremente, de acordo com as circunstâncias do caso, que aquele dano não é em ré ipsa, mas foi comprovado pelo autor em razão de circunstâncias particulares daquele caso, e o banco vai poder se defender em razão de circunstâncias particulares, e como isso não vai afrontar a nossa tese, que está apenas dizendo que não é em ré ipsa, os recursos vão poder subir ao STJ. É claro que ninguém gosta de perder tempo em fila de banco, todos nós temos esse problema. Há muitas obras até a respeito desse tema, o direito de não perder tempo. Mas, com todo respeito, diz a parte inicial que houve desgaste emocional. Essa é a desgaste emocional. Eu entendo que não é possível acolher isso. Eu compreendo as razões nobres da proposição do voto da ministra Nancy. Mas eu acompanho o voto do ministro, do relator, do ministro Ricardo Cueva, mas eu faria sugestão aqui que se adotasse a redação do enunciado número 1 do voto da ministra Nancy. Eu só acrescentaria aqui, ficaria o enunciado assim, ministra Nancy, o simples descumprimento do prazo estabelecido em legislação específica para a prestação de serviços bancários não gera por si, eu colocaria por si só, não gera por si dano moral em ré ipsa. Parece-me que a redação da ministra Nancy é mais concisa, eu só acrescentaria não gera por si, para deixar claro que outros elementos podem ser já dano moral. Todos de acordo até a ministra Nancy, o ministro Cueva também? Não tem objeção. Sem a inclusão do por si só ou com por si só sugerido? Pode ser por si só, a redundância nesse caso não prejudica, né? Não prejudica mesmo. Não prejudica? Ela então, a tese fixada... Reforça. A tese fixada é o simples descumprimento do prazo estabelecido em legislação específica para a prestação de serviço bancário não gera por si só dano moral em ré ipsa. Esse é o resultado do julgamento. É conhecido e provido com a fixação de tese repetitiva. Devolvo à presidência. Muito obrigado, ministro Belize.